Hoje continuaremos o capítulo 1. Ele é bem grande, né? Acabou. A apostila ficou grande, né? O capítulo é mais ou menos grande, mas a apostila ficou grande. Então, a gente vai continuar a partir do item 3.3, lembrando que esse capítulo nós temos o ministro Flacos, que faz uma preleção a, há uma grande quantidade de espíritos ali que se encontram e que vão vir em missão virão naquele momento, no segundo momento, virão em missão em região umbralina densa, pesada, para tarefas socorristas. A missão aqui tem estado. E aí, essa tarefa que vai ser realizada, ele está assim, então, prevenindo, está orientando, está trazendo, digamos assim, informes sobre aquilo que eles podem encontrar, sobre as causas dessas situações, o que leva um espírito a perseverar tanto assim numa escolha infeliz, né? Isso a gente está vendo muito agora na fala com o Brauer hoje, né? Aí o que acontece? É logo ali. E aí o que acontece? E aí os nossos companheiros espirituais, como a gente vê no estudo de quinta, ele está vendo exatamente a mesma situação. Um irmão encarnado que tenta assassinar um outro encarnado que é um missionário. E há um espírito, né, muito fortemente conectado a ele, que persevera nesse ciclo de dor, de vingança, e a Terra está repleta disso, tanto nos dois planos da existência. Mas aqui, obviamente, que o alerta, né, do nosso irmão Flacos se volta principalmente para as dificuldades, para as adversidades que eles vão enfrentar nessa tarefa. Tá? Então, a gente vai para o item 3.3, tá? Da nossa apostila. Terminado o estágio de uma reencarnação, retorna o espírito ao mundo espiritual, que se encontra em continuidade e adjacência ao plano físico, ambos interligados por inúmeros laços, e onde esse espírito deveria se adaptar a uma nova condição e daí seguir seu processo preparatório de nova reencarnação futura, onde outros aprendizados e correções de equívocos passados lhe constituirão o objetivo. O problema que surge é que acabamos por manter a mente e as emoções profundamente fixadas na experiência terrestre, nos iludindo sobre a capacidade da matéria de suprir integralmente a paz do espírito. Outras vezes, a incompreensão ou a ignorância sobre o ciclo e transitoriedade da experiência carnal e, consequentemente, equívocos sobre a natureza de nosso verdadeiro sentido existencial. A vida na matéria é uma vida transitória, temporária. Construir diretrizes tão rígidas, baseadas exclusivamente na matéria, é uma partida já perdida desde o início. Você não vai ganhar essa partida, você não vai ganhar esse jogo. Não tem como jogar esse jogo dessa forma, com essa estratégia. Porque tudo aquilo que você tiver angariado, tudo aquilo que você tiver acumulado, você vai ter que entregar de volta. Então, não é esse o patrimônio que nós buscamos. Não é essa jornada, digamos, primária que está por trás da nossa existência. Nós temos um primeiro aspecto, que é a vivência na matéria e todas as buscas decorrentes dessa vivência, dos objetivos temporários, provisórios que traçamos. E nós começamos a projetar esses objetivos como definitivos. Por exemplo, eu quero, sei lá, eu quero montar uma empresa. Eu mesmo já tive no passado essa visão, né? Não tanto no passado assim, né? Porque até recentemente, na verdade, eu ainda tenho uma empresa, mas eu praticamente fico com meu filho agora, ele que cuida, né? Mas assim, você imagina, você tem uma empresa, você fala assim, não, eu quero alcançar isso, alcançar isso, alcançar isso. Beleza, não há nenhum problema nisso.
Esses objetivos materiais, eles trazem muitas benesses. Vocês lembram do Amâncio, no livro E a Vida Continua? Ele era um fazendeiro, tinha movimentação na fazenda dele, um monte de empregados, e no final das contas, quase 200 pessoas que, entre trabalhadores e familiares desses trabalhadores, que eram muito gratos a eles pela forma como ele cuidava dos seus empregados, como ele tratava eles e os ajudava no momento de dificuldade, adversidade, apesar de todo o equívoco, né? O crime que ele cometeu, ele acabou meio que se regenerando dentro desse processo. Então, assim, as buscas nossas materiais, elas também trazem virtudes, também trazem. O problema é quando nós colocamos isso não como um meio para se alcançar habilidades, qualidades, virtudes, mas como um fim em si mesmo. É uma partida perdida, é um jogo perdido. Por quê? Porque nós não vamos conseguir carregar isso conosco, e nós somos espíritos imortais. O que que a gente vai levar então? Então, fora desse primeiro nível mais material que é necessário, existe um segundo nível acima, que é o nível principal, que é o nível do espírito. E aí, essa bagagem do espírito ele vai levar por todas as existências que ele tiver. Então, elas não podem ser negligenciadas. Nós já negligenciamos demais no passado. Não dá mais para a gente negligenciar isso com o conhecimento que nós temos hoje. Não dá mais para negligenciar isso. Então, é esse o ponto, digamos, que é o foco do trabalho aqui do Flacos, né? Alertar para essas desilusões que são causadas quando o espírito retorna ao plano espiritual, e aí ele vê que tudo aquilo pelo qual ele lutou era só uma parte desse processo, mas não era a finalidade por si mesmo, né? E aí nós vamos para o 3.4. Presos à armadilha que nós mesmos criamos de que a matéria é início, meio e fim, ou de outra forma, de que a matéria não é apenas um caminho para se chegar a um objetivo maior, mas que a vida corpórea por si só já é esse objetivo maior, deixaremos o corpo físico em condições problemáticas, porque se o sentido existencial está focado exclusivamente na matéria, onde estão os outros valores que nos permitirão seguir a jornada em outros planos da vida sem a matéria? E a gente não vai ficar na matéria o tempo todo. A maior parte da jornada vai ser feita fora da matéria. Então, basta vermos, se nós levarmos em conta as informações de Emmanuel, nós temos mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados, com mais 8 bilhões aqui encarnados, 28 bilhões de espíritos. Vamos dizer, esse é um valor aproximado. A condição demográfica da Terra ela vem apresentando, não é ainda um declínio, é uma estabilização que vai entrar em declínio rápido, porque as mulheres precisam ter mais de 2 filhos para que a população continue crescendo. O Brasil, por exemplo, está com 1,6 filhos por mulher, o que significa que a cada geração a população vai cair em torno de 20%, mais ou menos. Por quê? Porque as pessoas, tudo bem, as pessoas estão envelhecendo um pouco mais, mas elas vão morrer de qualquer forma, vão desencarnar com 90 anos, 100 anos, tudo bem, vai desencarnar com um pouquinho mais de idade, mas não vão nascer tantas crianças, vai morrer mais, vai desencarnar mais do que vai nascer. Então, a tendência nossa é entrar agora no processo de declínio populacional. Isso já está acontecendo em alguns países. O Brasil ainda já está entrando. Não é ainda um declínio, que a gente está meio que numa inércia ainda, mas daqui a pouco a gente começa a entrar num declínio, porque quando começar essas pessoas mais idosas a morrerem, o número de pessoas mais novas que estão chegando, né, que estão reencarnando, elas não suprem essa. Então, isso vai acontecer mais ou menos o que eu já tinha comentado com vocês antes, algum tempo atrás, de que mundo regenerado não vai ter 8 bilhões de pessoas aqui, gente. Vai ser muito menor esse número. Aí a gente pode imaginar catástrofe, isso aqui, não, e às vezes não, às vezes tão somente mesmo uma redução do crescimento demográfico. Aí começa uma queda demográfica, na verdade. E aí observa bem, imagina essa Terra hoje, com essa quantidade, mais ou menos, você pode imaginar o quê? Que você não vai poder reencarnar toda hora. Você tem que esperar, ter um monte de gente na fila. E cada vez essa fila vai ser maior. Então, a gente passa, na verdade, mais tempo no plano espiritual do que na matéria, onde a gente também aprende, onde a gente também estuda. Mas a vida material ela é uma parte dessa jornada. Se você joga tudo nela e acredita que ela possa te suprir plenamente, aí fica igual aquela história. Está muito grande, né, na Europa. A Rússia está caindo mesmo, né? A Rússia está diminuindo. E a China está incentivando
As mulheres Mas ainda está com 0,9, sabia? A então, mas China ainda, a China eles está, estão ela tentando está parada. reverter, mas não conseguem, exatamente. Ela está parada desde que ela fez aquele programa de um filho por família na década de 80. Ainda é consequência daquilo. E aí, como a quantidade de pessoas de classe média está aumentando na China, a tendência é que não vai conseguir reverter. Lá vai cair também, vai começar uma, só que ainda é uma queda menor, que o Brasil está com 0,6. China está com 0,9, Rússia está com menos de 1, acho, porque já está caindo demais, a população já A entrou em... Itália já ela voltou atrás naquele negócio de nacionalidade, né, de dar nacionalidade para descendentes brasileiros, que eles iam parar, mas não está dando para parar É, porque porque não não tem mais consegue, não vai gente. conseguir mão de obra para trabalhar. Não tem mais. É. A A França já Espanha está também, chamando também é. um monte de A gente, Alemanha está a nessa situação. Suíça, a Alemanha, todo mundo. Então, essa é uma característica meio que vai, digamos assim, em acordo com aquilo que a gente já imaginava que seria um mundo de prova, de mundo regenerado, com menos pessoas. Mas, assim, a ideia é só para mostrar que vai ter fila de reencarnação, bem grande. Então, a gente precisa Para aproveitar onde? muito, muito bem. Hã? Para onde? Não, por enquanto é para a Terra. Por enquanto. No planeta, quando ela tiver regeneração ou ainda. Não, regeneração já vai ter migrado tudo. Mas assim, a questão é, aproveitemos da melhor forma possível, mas aproveitemos assim. A gente cai de novo naquela história que nós falamos, né? A vida é uma ponte, não construa sua casa sobre essa ponte. Ela é só uma passagem, não é para morar nela, né? Ou então aquele conto que eu já falei para vocês umas 1000 vezes, o Thich Nhat Hanh falando sobre aquele conto vietnamita, né, budista. O camarada atravessa um rio, esse rio é o rio da vida. Então ele pega um barco, atravessa o rio, o barco é o que? É o corpo dele, o corpo físico, na verdade, né? Que a história quer contar. Você usa o corpo físico para atravessar esse rio. Aí quando você chega do outro lado, você quer carregar aí agora você vai pegar a mata, vai atravessar a mata. Aí você quer carregar o barco nas costas, quer sair carregando o barco, você não quer largar o barco para trás. Então, assim, esse tipo de apego tá cheio de espírito, assim, ainda pegado ao corpo físico, né? O corpo físico ele até já se decompôs totalmente, mas ele está lá ainda, ligado e achando que ainda tem um corpo, né? E aí, continuando aqui. Ora, parece bastante claro que o umbral é um plano mais próximo da matéria de nosso orbe terrestre do que as colônias e cidades espirituais que exigem um mínimo de clareza e lucidez do espírito. Seja qual for a emoção desequilibrada ou as ideias e cognições equivocadas, ambas em níveis muito fortes, que inclusive impedem o auxílio a ser prestado por mensageiros do bem, o desencarnado se demorará variado tempo em regiões de desequilíbrio, onde muitos outros igualmente constroem sua morada, entre aspas. Então, se nós formos falar assim, espacialmente, que não é uma coisa muito correta quando você fala em plano espiritual, mas a gente tem que tentar trazer para a nossa linguagem, entendimento, esses conceitos, tempo, espaço e tal. Nós diríamos que as colônias espirituais estão posicionadas numa altura, vou botar assim, não é uma coisa muito correta, tá? Numa distância maior da Terra, da crosta terrena, tá? É porque, na verdade, nós estamos falando de níveis mentais, né? Níveis de consciência. Nível de consciência não se mede por distância, né? Se mede por uma qualidade da consciência. Mas vamos botar assim, vamos botar que seja uma distância que é a melhor analogia que nós temos. É como imaginar 4 dimensões, né? Você imaginar um objeto quadridimensional é muito difícil, a gente não consegue imaginar um objeto quadridimensional. Então a gente tem que fazer um Imaginar esforço Deus como gigantesco, não consegue. velhinho. Então, o que que ocorre? Você tem as colônias espirituais, as cidades espirituais, no mais alto. O umbral está no meio termo ou mais colado à terra, ou até nas profundezas da terra. Então, assim, a região umbralina, nos seus diversos níveis, que também tem níveis de intensidade, esse nível que eles vão entrar é um nível muito pesado mesmo. Muitos espíritos socorristas nem podem entrar, às vezes, só aqueles mais gabaritados, que estão muito acostumados com a tarefa, porque é um sofrimento muito grande ali, é muito pesado, muito denso. Naquele livro do Divaldo, né? Eles vão numa cidade, num lugar, né? Não chega a ser uma cidade, né? Que esses espíritos inferiores criaram, que ele fala que fica no sopé de uma cadeia de montanhas muito conhecida. Deve ser os Andes, né?
Pode Na ser Himalaia, não é. sei. Eu pensei no Himalaia. Então, não, é aqui na Na América. América Na mesmo? América. Ele fala, né, Seria no os Andes, livro, fala da América provavelmente. do Sul. E aí ele não são todos os espíritos que entram, que eles vão retirar todos de uma vez dessa coisa, mas eles têm que distrair eles. Então fica uma equipe do lado de fora formando uma rede que vai pegar a cidade inteira, enquanto um espírito mais elevado ele entra. E os outros não, ele não, nós vamos entrar e vocês ficam aí, porque aí eles são atacados, mas os espíritos, como eles têm uma elevação maior, esses espíritos não conseguem chegar neles. É como se eles tivessem uma proteção. Então, aqueles que ainda não estão no mesmo, eles são deixados. Isso teve também no André Luiz, né? Tem um livro, não sei se é Obreiros, agora não estou muito certo. Que ele não, o próprio André Luiz não pode entrar É, nas cavernas, né? Ele fica na ele não região pode. da entrada das cavernas. Bom, gente, então agora, continuando no item 4, você lê para a gente, Rosana, por favor? Deixa eu aviso aqui, tá? Sabemos que o Sol opera. Sabemos que o Sol opera por meio de radiações, nutrindo maternalmente a vida de milhões de quilômetros, sem nos referirmos às condições da matéria em que nos movimentamos. Lembremos-nos de que, em nosso sistema, as existências mais rudimentares, desde os cumes iluminados aos recôncavos das trevas, estão sujeitas à sua influenciação. Como acontece aos corpos gigantescos dos cosmos, também nós outros, espiritualmente, caminhamos para o zênite evolutivo, experimentando as radiações uns dos outros. Nesse processo multiforme de intercâmbio, atração, imantação e repulsão aperfeiçoam-se mundos e almas na comunidade universal. Dentro de semelhante realidade, toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências que nem mesmo nós, os aprendizes humanos em círculos mais altos, poderíamos por enquanto determinar. Incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu, que não souberam conquistar. Os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Conservam igualmente quanto ocorre a nós mesmos, largos e valiosos patrimônios intelectuais, e anjos decaídos da ciência buscam acima de tudo a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária. Mentes cristalizadas na rebeldia tentam solapar, em vão, a sabedoria eterna, criando quistos de vida inferior. Na organização terrestre, entrincheiradas nas paixões escuras que lhes vergastam as consciências. Conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios e dispõem de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou às ações. Os homens terrenos, que semi-libertos do corpo, conseguiram identificar de algum modo a existência, recuaram tímidos e espavoridos, espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável, encravado em tenebrosas regiões além da morte. A mente infantil da Terra, embalada pela ternura paternal da providência, através da teologia comum, nunca pôde aprender, mais intensivamente, a realidade espiritual que nos governa nos destinos. Raros compreendem na morte simples modificação de envoltório. E escasso número de pessoas, ainda mesmo em se tratando dos religiosos mais avançados, guardaram a prudência de viver no vaso físico de conformidade com os princípios superiores que expuseram. Somos defrontados agora pela necessidade da proclamação de verdades velhas para os velhos ouvidos e nova para os ouvidos novos, da inteligência juvenil situada no mundo.
O homem, herdeiro presuntivo da coroa celeste, é o condutor do próprio homem, dentro de enormes extensões do caminho evolutivo. Entre aquele que já se acerca do anjo e o selvagem que ainda se limita com o irracional, existem milhares de posições ocupadas pelo raciocínio e pelo sentimento dos mais variados matizes. E se há alguma corrente brilhante e maravilhosa de criaturas encarnadas e desencarnadas que se dirigem para o monte da sublimação, desferindo glorioso cântico de trabalho, imortalidade, beleza e esperança, exaltando a vida, outra corrente existe, escura e infeliz, nas mesmas condições, interessada em descer aos recôncavos das trevas, lançando perturbação, desânimo, desordem e sombra, consagrando a morte. Espíritos incompletos que somos ainda, aderimos aos movimentos que lhe dizem respeito e colhemos os benefícios da ascensão e da vitória, ou dos prejuízos da descida e da derrota, controlados pelas inteligências mais vigorosas que a nossa e que seguem conosco lado a lado, na zona progressiva ou deprimente em que nos colocamos. Ok. Antes de nós começarmos aqui, antes de vermos o item 4.1, vejam, o que ele está colocando é que esses espíritos que se formam em grupos muito grandes, formando verdadeiras cidades ou estruturas menores, pequenas colônias, agrupamentos e às vezes cidades mesmo, nessas regiões umbralinas. Elas acabam dotadas, pelo fato de terem muitos espíritos juntos, unidos por uma certa afinidade, onde algum espírito ou outro acaba assumindo um domínio ou uma prevalência. Não é que todos os grupos umbralinos você vai ter uma única liderança, mas às vezes acontece você ter um líder dentro de um grupo desse. Isso é mais perigoso, por quê? Porque se você tem um líder, digamos que você tenha alguns milhares de espíritos numa região dessa. Se você tem um líder, esse líder consegue fazer com que, digamos que tenha sido um grande general, um grande imperador, um grande indivíduo do passado, como muitos homens muito cruéis do passado viveram na Terra e conseguiram encher a mente das pessoas, buscar nelas aquilo que elas tinham de pior, digamos assim, ou não trabalhado, e trazer aquilo à tona. Você vai falar, por exemplo, a gente vai citar, por exemplo, Hitler. A gente não pode dizer que Hitler, primeiro que ele não agiu sozinho, né? Na verdade, Hitler ele tem um círculo ali de indivíduos que, digamos, junto com ele, criaram aquela estrutura. Por exemplo, você tem ali o Himmler, você vai ter o... Oi? Você tem... Não, mas o Mengele já é uma escala mais abaixo. Estou dizendo assim, na cúpula mesmo nazista, o Rosenberg, né? Você tem um grupo grande que... Mas o Hitler era o líder mesmo, como uma pessoa que era capaz de magnetizar, de dominar pela palavra e pela gesticulação as plateias. Ele hipnotizava as plateias. Mas vejam, ele não cria dentro das pessoas o mal que elas já não tenham. Digamos assim, mal aqui representado por um erro comportamental, tá, gente? A gente vai comentar melhor isso depois. Não existe o mal no sentido de algo absoluto. É um desejo. É o furor. E aí, o que acontece? Se você tem um indivíduo que, digamos, é o detentor desse poder, principalmente, ele consegue fazer com que todos fiquem em torno dele, o estrago é maior. Porque ele consegue mobilizar todas as pessoas para um objetivo que ele deseja fazer. Enquanto se você tivesse vários líderes num agrupamento desse, eles se degladiariam entre si e perderiam sua força. Seria um reino, vamos chamar como Jesus falava, né? Um reino dividido entre si, numa determinada passagem dos evangelhos. Ali não é aí não passa a não ser um reino dividido. Se você tem um líder, a gente vai ver que tem um líder aqui, desse grupo que eles vão visitar, e aí a capacidade, o potencial de males que ele pode causar é muito grande. Você tem milhares de espíritos te obedecendo.
O que acontece? Nós não temos como a gente reclamar disso simplesmente porque a Terra é o local que é perfeito para nós. A nossa condição evolutiva só permite isso. E devemos dar graças a Deus por estarmos aqui. Só que como a Terra ela tem uma faixa de evolutiva mais ampla, a condição de mundo de provas e expiações, ele é a faixa mais ampla que você tem, que pega desde espíritos missionários encarnando para ajudar muito espírito missionário encarnando, até espíritos inferiores que estão sendo trazidos para poder aprender um pouco com os outros. Então, acaba tendo uma gama muito grande. Você vê desde de santos aqui encarnados quanto monstros encarnados. A história da Terra está repleta disso. Então, assim, essa amplitude, essa faixa tão ampla, mas nós estamos dentro dessa faixa aqui. E aprendemos muito. Por que aprendemos muito? Porque temos mestres que nos ensinam, encarnados ou desencarnados, e temos espíritos menos esclarecidos que nos ensinam porque eles nos provocam, eles nos agridem. A gente aprende dos dois jeitos. A gente aprende dos dois Mas jeitos. vamos fazer. Aliás, eu diria que a prova, quem passa são eles, né? Quem ensina são os mentores, mas quem dá a prova são os mal encarnados que você chama? Aí tem o puro osso, que é o mal encarnado. Aí o que acontece? São esses indivíduos menos esclarecidos que vão nos colocar à prova, né? Não é um espírito superior que vai chegar e vai puxar o tapete da gente, vai ser um espírito mais atrasado, ou está temporariamente ali perdido, desorientado, né? Isso a gente vai ver direto. Bom, mas isso, a gente está dentro desse planeta, dentro dessas condições é perfeitamente plausível a existência desses mundos espirituais, digamos, essas partes do mundo espiritual adjacente que são muito negativas e elas nos influenciam e elas agem contra nós. Então, eu posso simplesmente fingir que elas não existem, mas eu acho muito problemático nós vivermos num mundo onde a gente acha que, por eu não acreditar que existem doenças, eu não vou ficar doente. Então, a nossa. Claro que eu não posso ficar hipocondríaco, imaginando que eu vou ficar doente o tempo todo, porque isso eu vou sofrer com isso. A gente não tem que ficar desesperado achando que vai ser vítima de processo obsessivo toda hora. Eu vou ficar doente com isso, é uma neurose. Mas eu também não posso desconsiderar o fato de que existem muitos irmãos que querem prejudicar qualquer obra do bem, ou irmãos que têm vínculos conosco do passado, coisas erradas que fizemos lá atrás, eles estão tentando se vingar. Mas essa vingança deles, na verdade, é um elemento que promove a nossa evolução, ao mesmo tempo que nós temos a chance de reparar esse equívoco ajudando eles. Então, tudo se encaixa dentro desse processo. Então, estudar esse livro e esses mecanismos, ele se faz fundamental. Não adianta querer botar a cabeça igual avestruz debaixo da terra, não vai resolver o problema. Fingir que não existe não vai resolver o problema. Às vezes, as situações difíceis que estamos passando, pode ser pelas injunções do mundo, pela dor e evolução, podem ser pelas nossas sombras do passado, está no nosso nível subconsciente, ou pode ser por influência espiritual. São os três fatores principais causadores de dor, de sofrimento, de aflição. Eu preciso considerar os três. Entender os três. Pode ser os três juntos. Pode ser que um deles esteja a prevalência, pode ser que, né? Mas, em geral, são os três trabalhando. Eu não posso descuidar de nenhum dos três. Né? Bom, 4.1. O mentor espiritual fala de uma profunda influência recíproca de forças que regem toda a criação. São forças do mundo material que se influenciam, trocas e compartilhamentos entre consciências, bem como influências entre matéria e o princípio espiritual, ou então a consciência. A gente tem trocas e intercâmbios entre a matéria, entre espíritos, entre matéria e espírito, entre espírito e matéria, está tudo interconectado, gente. Tudo, de alguma forma, está conectado em níveis tais que mesmo muitos espíritos de grande evolução ainda não conseguem perceber toda a sua complexidade e extensão, que é o que o Flaccus coloca. Ele fala, mesmo nós, humanidade já desencarnada no plano, ainda somos muito imperfeitos para perceberem a grandeza de todo esse processo. E olha que estamos falando de um ministro nosso lar.
né? Um espírito que já nem precisa mais reencarnar aqui. Partindo desta afirmação, ele agora trata dessa capacidade recíproca de trocas no campo do pensamento e das afinidades que regem a vida daqueles que deixaram a existência terrestre e que, se encontrando em estados de profundo desequilíbrio, se organizam em colônias e regiões, onde o fluido universal reflete nas suas modificações os mesmos desajustes e perturbações das consciências que eles se aglomeram. Então, digamos, se você é um psiquiatra ou um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, tentando compreender uma mente com uma neurose. Você tenta compreender toda a complexidade que levou aquele indivíduo ao processo neurótico. Aí você imagina, se você não tem o conhecimento de vidas anteriores, não acredita, não tem esse conhecimento, você já matou uma possibilidade grande que você tinha de tentar buscar mais um recurso para se compreender aquele processo. Você já elimina uma fonte de conhecimentos. Mas veja, quando nós temos essa capacidade de tentar entender, e vamos dizer que a gente use todos os recursos possíveis, as intuições espirituais, o reconhecimento de vidas passadas, podemos tentar uma regressão até um certo ponto, podemos utilizar os recursos das várias escolas psicanalíticas, psicológicas, né, que nós temos, até alguns recursos da filosofia, e tentar entender o máximo possível o que levou aquela pessoa, o que está levando aquela pessoa àquela condição. A ciência tem avançado muito nesse aspecto. Agora começa a surgir um novo campo de estudos, que até eu estou lendo um livro, inclusive, do Leonardo Mlodinow, que é um autor que eu sempre comento dele aqui, que ele trata agora do problema da consciência, né, do estudo da consciência. Mas, na verdade, ele é um físico matemático, né, mas ele começou de uns 15, 20 anos para cá, ele começou a se dedicar ao estudo da consciência, tem um livro, o livro Subliminar, que é um livro que eu recomendo muito a leitura dele também. E nesse livro, ele chama agora de consciência afetiva, que é um campo da ciência que está surgindo, que ela começa a juntar os conhecimentos da psicologia, da psicanálise, da neurologia, os estudos da consciência, através agora de recursos tecnológicos muito avançados, todo o mapeamento cerebral que pode ser feito com as diferentes técnicas, né, as tomografias, as ressonâncias, a ressonância por imagem funcional, que é aquela que você vê não só esse fatiamento do cérebro, você tenta ver a estrutura, né, a morfologia, mas na verdade você está vendo a dinâmica da circulação sanguínea nos múltiplos vasos, então você está vendo a ativação neuronal que está acontecendo, aonde o sangue está circulando com mais intensidade a partir de determinado tipo de pensamento que você está fazendo. Foi através de ressonância magnética funcional que se identificou, por exemplo, que o fluxo sanguíneo na região do córtex pré-frontal é maior na oração, por exemplo. Se você estiver em oração, você aumenta o fluxo sanguíneo na região do córtex pré-frontal. Mas isso é possível porque você tem um recurso que tem uns 30 anos, mais ou menos, 20 e poucos anos, esse equipamento. Hoje já tem no Brasil, mas anteriormente só tinha na década de 90, só tinha nos Estados Unidos e vem sendo aperfeiçoado. Você pega a ressonância magnética funcional que trabalha com a circulação sanguínea no cérebro, então você não está identificando só a morfologia. Agora você identifica também o funcionamento. Quais as áreas estão sendo ativadas ou não, com mais intensidade. Você consegue hoje trabalhar um neurônio, pegar um neurônio, um único neurônio, e estudar o funcionamento de um único neurônio, a partir de determinados estados de pensamento, emocionais e afetivos. Então, ou seja, está se abrindo um novo campo de estudos muito importante, mas observe, esse campo ainda é um grão de areia, um imenso deserto, digamos assim, né? Um grão de areia, porque, na verdade, toda a riqueza e a complexidade da psique humana, ela está radicada não só em fatores do passado e inúmeras reencarnações, mas também nas inúmeras interações que vamos tendo com outras pessoas, com o meio. Isso cria um ser muito complexo, muito, muito complexo. E na verdade, ele é tão complexo que o processo de cura ele acontece só com o tempo. É preciso um tempo, trabalho e o tempo para produzir a terapia e o tempo para produzir
essas modificações, essas transformações que são necessárias para tirar os indivíduos dessas situações. E quando você chega no estudo mais aprofundado, já entrando, por exemplo, o que leva um espírito a estar numa região como umbral, e ainda ali ele tentar fazer mais o mal ainda, que foi aquilo que levou ele para aquele local. Aí você talvez estudando as formas de pensamento que ele produz, já seja um outro campo também que a gente, quando nós conseguirmos isso, quando a ciência conseguir avançar a esse ponto, de começar a entender a capacidade da criação, a gente não sabe se vai conseguir ainda com a tecnologia que está evoluindo, não sei, mas é possível que isso aconteça. A gente está chegando em alguns limites, né, da capacidade de exploração dos níveis da matéria, mas essa matéria sutil, se nós conseguirmos ver aquilo que hoje é identificado pela visão de evidência, né, ou clarividência, se você tiver aparelhos, e o André Luiz já fala do psicoscópio lá no livro Missionários da Luz, não, no Domínios da Mediunidade, né, já fala do psicoscópio. Se nós conseguirmos uma tecnologia que permita identificar as formações, por exemplo, o campo áurico da Rosana, que formas estão sendo estabelecidas, a coloração, a densidade, as imagens, talvez eu consiga agora adentrar a consciência dela para perceber melhor. Então, óbvio que todos esses recursos irão evoluir. Só tem um detalhe: não adianta um espírito muito evoluído que sabe o que está acontecendo, ele interferir diretamente, porque ele vai tentar pular etapas que não vai funcionar. Então, ele vai orientar outras entidades, outros espíritos que vão trabalhar como missionários, como trabalhadores nessa área para poder ajudar essa pessoa dentro de todos aqueles recursos. Então, ele é sempre de forma indireta, né, atendendo a uma estrutura progressiva e hierárquica. Mas não resta dúvida que, se você pegar Jesus, por exemplo, ele olhar para dentro da consciência da Valéria, o nível de percepção daquilo que precisa ser trabalhado, ele sabe. Mas ele não pode chegar e tirar da Valéria aquilo que, na verdade, a Valéria precisa trabalhar, mas ele pode intuir outros espíritos, outras entidades, seguindo todo o nível hierárquico, que vão chegar e vão colocar as condições, até no planejamento, no próximo planejamento reencarnatório, e assim com todos nós, da mesma forma, né? Você já leu? Você está falando, estou pensando em dois livros aqui do Dostoiévski, que não é nem espírita, mas ele trabalhou tão bem a mente do ser humano. Sim, ele era um psicólogo sem ter feito psicologia. Crime e Castigo, já leu? Eu estou para ler Os Demônios, né? Eu li Memórias da Casa dos Mortos, né? E a Crime e Castigo eu tenho lá também. E A Morte de Ivan Illich. Ivan Illich. Esse aí você lê numa tarde. Ele tem uma sacada psicológica assim, extraordinária. E você vê a mente da pessoa, como ela toma uma atitude e depois aquilo vai se desenrolando na própria mente da pessoa. É fantástico. E você está falando sobre... O Dostoiévski, eu acho que ele até tinha algum nível de mediunidade. Você sabe por quê? Ele tinha surtos epiléticos. Ele tinha surtos epiléticos, ele entrava naquele estado, formava aquela aura, né? Que o pessoal chama. E ele começava a entrar naquilo, entrava no surto, demorava quase uma semana para se recuperar do surto. E ele tinha essa capacidade tão grande de penetrar a psique humana, que eu acho que ele tinha muita conexão com entidades que estavam também estudando isso. E é uma época do século XIX muito rica nesse tipo de médiums e coisas. E querendo ou não, acaba tendo muita questão religiosa, porque ele era, né? Ele era cristão ortodoxo. Ele tinha muito essa questão religiosa como muito importante, né? Ele teve flertando, né, com o materialismo, com a dialética materialista na Rússia, que foi muito forte no século XIX. Mas depois que ele volta... Quando ele acordou, ele escreveu Os Demônios. Depois que ele volta da Sibéria, né, ele é preso, ele fica detido lá vários anos. E aí, lá ele já começa, o primeiro livro dele, né, a Mansão da Casa dos Mortos, ele começa, Recordações da Casa dos Mortos, ele começa já ali naquele livro você já vê que ele já começa um estudo psicológico dos presidiários, da mente de cada um dos presidiários que estavam ali.
E depois ele vai evoluindo esse processo dele de compreensão. Ele é muito elogiado, né, a obra dele pelos psicólogos, de uma forma geral, por essa habilidade dele. Só que são livros difíceis, né? Esse agora que eu vou ler Os Demônios agora, depois eu vou ler O Crime e Castigo. Ivaniste você lê numa tarde. Ele é fininho. Eu tenho toda a coleção do É, Dostoiévski. esse foi a morte O negócio é dele. que tá difícil eu conseguir Mas se conciliar lá, chegar né? assim, sentar depois do almoço, ele lê o livro todo. Crime e castigo não. 4.2. Ora, os espíritos que permanecem nessas regiões umbralinas estabelecem para si mesmo um plano externo às suas consciências, o mundo astral, que lhe impõe elevada dose de sofrimento com a finalidade de ajuste a partir principalmente dos processos de reajuste no campo do orgulho, da revolta e arrependimento. Quer dizer, o espírito cria um mundo todo distorcido e ele fica vendo e vivenciando esse mundo que ele cria o tempo todo, né? É como se nós pegássemos a nossa casa. Imagina que a gente fosse muito preguiçoso, muito, sei lá, despreocupado com isso e construísse uma casa, um quarto apertado, escuro, que não tivesse ventilação, e a gente passasse a viver dentro desse quarto, e ele nos tornaria mais, assim, sei lá, depressivos ou alguma coisa do tipo. Você constrói meio que essa psicosfera em volta de você e você respira essa psicosfera que você mesmo constrói. Por isso que, às vezes, os espíritos precisam de ajuda externa, né? Para poder auxiliar ele a sair desse ciclo de realimentação. Mas muitos nessas regiões, dotados de grande intelecto, enquanto permanecem no estado de revolta e rebeldia, se voltam contra as instituições beneméritas na Terra, buscando-lhes destruir ou diluir a capacidade de trabalho. Isso acontece direto, tá, gente? Casa espírita, então, nem se fala. Toda hora tem problema. Outras vezes, se voltar contra as instituições comuns humanas, as não religiosas, também vão se voltar também, tá? Políticas, administrativas, culturais, e por afinidade se ligam a encarnados menos vigilantes, que lhes seguirão os desastrosos conselhos e ainda outras vezes simplesmente agirão sobre aqueles que lhes foram adversários na Terra. Muitas são as razões que levam essas entidades a esse tipo de esforço de estabelecer uma ação mais ou menos coordenada em prejuízo da evolução individual ou coletiva de encarnados. Isso aí, gente, uma das mais perigosas que nós temos. Nós estamos numa fase das nossas vidas, eu me refiro assim, fase da nossa vida não é fase da nossa trajetória evolutiva. Todos nós que aqui nos encontramos, todos que estão nos seus lares agora. A gente está naquele ponto que não dá para você tampar o olho e fingir que tudo que eu estudei até agora, tudo que eu aprendi até agora, eu não aprendi isso, eu não estudei isso, eu não sei o que é isso. Não dá mais para a gente fazer isso. A gente pode tentar fazer, mas se fizer, vai criar um conflito cada vez maior interno, porque a gente já tem a consciência da responsabilidade da reencarnação. E se eu abro mão dessa responsabilidade, agregando valores espirituais à minha vida, valores morais, valores de compaixão, valores de espiritualidade, não precisa necessariamente ser uma religião organizada, mas um valor de espiritualidade, de ver a vida como uma manifestação da espiritualidade, do sagrado, do divino. Não dá mais para voltar atrás. E aí o que acontece nessa fase é um grande problema, é o ponto mais problemático da nossa jornada. Por quê? Porque da mesma forma que nós fazemos uma oração sentida, uma oração concentrada, da mesma forma que nós nos conectamos à espiritualidade, com a mesma facilidade, nós ficamos com raiva, nós ficamos com ódio, nós agredimos, nós desejamos coisas materiais, muito além do que aquilo, a questão 922 do Livro dos Espíritos, né? Posse do necessário, muito além do que é o necessário para cada um de nós. Então, essa flutuação, vejam, a influência espiritual aqui se torna muito importante das decisões que nós vamos tomar. Com que espíritos eu estou me conectando no sentido do pensamento? Porque se eu me conecto, se eu deixo brechas com muita frequência, se eu baixo minha vibração com muita frequência, são muitos bilhões de espíritos, gente, para se conectar conosco e trazer essas influências negativas. Então, é um momento muito crucial. Esse livro é um livro de alerta, de certa forma, para nós. Os livros de Manuel Filomeno, praticamente todos seguem
um pouco essa linha. Lógico, eles estão estudando várias coisas, mas o tempo todo nos alertando que nós já temos uma batalha muito séria contra o nosso próprio interior, nosso próprio psiquismo de profundidade. Nós já trazemos muitas coisas equivocadas que precisam ser trabalhadas, que estão sendo trabalhadas, nós estamos trabalhando, estamos melhorando. Mas esses irmãos que querem deter um pouco o progresso, dentro das suas limitações, mas eles conseguem ainda assim fazer muito estrago, nós não podemos deixar eles direcionarem as nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras. Eu acho que esse é o ponto mais perigoso, sabe? É o mais difícil, porque quando você não teve, não chegou a esse estágio, que é esse estágio assim, onde você tem a condição de tomar uma decisão muito acertada, mas também você tem ainda apegos muito fortes e equívocos do passado muito fortes que podem te derrubar. E você tem, aí nós precisamos escolher muito bem as companhias espirituais que nós vamos ter. E uma das melhores formas de nós atrairmos as melhores companhias espirituais, a gente fala aqui do recurso da oração, recurso da leitura edificante, mas a gente. Engraçado que eu estava vendo hoje um livro sobre Shintoísmo, eu estou lendo um livro sobre Shintoísmo, que é uma religião japonesa, né? E ele falando exatamente isso, né? Um dos, que é o patriarca lá, ele estava falando, esse patriarca de uma das vertentes shintoístas, falando da oração, da leitura edificante, como uma forma de proteção contra os maus espíritos, e falando assim, né? Falando exatamente isso, essas palavras assim. Mas há um outro fator aí que é a prática do bem. Desejar o bem ao próximo, fazer o bem ao próximo, ter gratidão pela vida, ter compaixão pelas pessoas, perdoar. Então, não tem espírito inferior que vai ficar do teu lado se você começar a fazer isso. Claro, vão vir alguns ataques de vez em quando, mas você não vai ter essa companhia deles, porque eles não querem compartilhar isso. Então, se você persiste em ser melhor, em ser uma pessoa melhor, devagarzinho, né? Dentro do que a gente consegue fazer, é a nossa melhor defesa. Tem que persistir muito, né? Porque a partir do momento que você opta por seguir esse caminho, sempre surgem situações que não, por isso que eu falo, mas a gente está nessa fase. As provas aumentam, a gente está nessa fase. Vira e mexe, a gente reza, pedindo uma coisa, e daqui a pouco aquilo ali parece na tua frente, aquela situação que você não tem como evitar. A gente está numa gangorra. Só para ver como que você vai passar por ela. É isso que a gente está falando, quer dizer, a gente está numa fase em que a gente tão facilmente se conecta, quando a gente está bastante inspirado a esse plano superior, quanto tão facilmente a gente tropeça, né, por conta, primeiro que a vida começa a jogar essas dificuldades que são normais. É o nosso aprendizado. Mas nós trazemos também muita coisa nossa e também nos conectamos a outras entidades. Então a gente está numa fase agora que é exatamente uma fase em que a gente precisa ficar firme no nosso propósito. Aí o mentor chega a dizer: dispõe de agentes da discórdia, isso é as palavras do próprio Flacos, né? Esses grupos lá no umbral, mais organizados, eles dispõem de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou as ações. O que significa que toda instituição e todo indivíduo que se propõe a fazer o bem e a esclarecer, compartilhando o aprendizado das lições do alto, estará sujeito a processos de forças contrárias. Aí você fala assim, mas isso não deveria ser assim. Deus era para me proteger. Os bons espíritos não deveriam deixar que entidades menos esclarecidas se aproximassem de mim. Mas aí como é que você quer aprender, amigo? O aprendizado é esse. Responde igual a Joana respondeu para o Divaldo, que o Divaldo reclama que ele está sendo atacado e ninguém ajuda ele. Aí ela falou assim, mas o trabalho é teu. O teu pensamento está te aproximando de quem? De Deus ou de outro? Então, assim, é uma prova dura? Ninguém falou que era fácil, ninguém foi enganado nessa história, não. Quando a gente encarnou, nossos mentores, nós nos preparamos para isso também. Então, nós temos uma tarefa a ser feita, mas essa questão que a Rosana trouxe, né? A gente está numa gangorra, a gente tem que permanecer firme, e um ajudando o outro. Com que a gente pede, paciência. Aí vai surgir na nossa frente aquelas pessoas que
que testa a gente de 5 em 5 minutos. Aí fala assim, perdi a paciência. Perdeu não, nunca teve. Né? Então, até a porque gente os tem que espíritos exercitar também menos esclarecidos, eles não vão desenvolver defeitos que nós não temos. Eles potencializam aquilo que já tem dentro de nós. Né? Se eu sou, vamos supor, você tem... como o obsessor, ele não chega perto de você se você não entrar em sintonia com ele. Sim, Senão... tem que ter uma conexão. E para a gente finalizar aqui o 4.3, tá? Para a gente finalizar hoje. Sendo as regiões umbralinas um local, mas também um agrupamento de espíritos que vivem em um mesmo estado mental, quer dizer, próximo, né, gente? Não é exatamente o mesmo estado mental, mas é um estado mais ou menos próximo. Teremos aqueles que ali permanecerão apenas presos aos seus próprios conflitos e apegos, desafetos e perseguidores. Como teremos grupos que se organizam para prejudicar o avanço do bem na Terra, como resultado de sua rebeldia, revolta e incapacidade de aceitar que outros possam avançar para a luz, cultivar a paz e fazer o bem, que eles próprios não conseguem ainda realizar dentro de si mesmos. Por isso, se voltam contra as mensagens espirituais e aqueles que as exemplificam e que fazem a humanidade avançar. Nesse sentido, os encarnados recebem influências superiores e influências inferiores. E caberá ao interessado, que já compreendeu a nossa jornada aqui na Terra, cultivar o comportamento correto, que nos aproxima dos bons espíritos e nos mantém fora de sintonia com aqueles que desejam nos prejudicar. Tudo dependerá se estamos nos colocando em uma zona progressiva ou deprimente, conforme alerta o ministro. Então, desse estado em que nos colocarmos, virão muitos espíritos para sintonizarem conosco, inferiores ou superiores, bondosos. Agora, adversidades, desiste de achar que não vai ter. Não tem espírito, não tem a história de um espírito evoluído, missionário, esteve na Terra e não passou perrengue. Não tem. Eu desconheço. Nunca ouvi falar de um. É igual a cabeça de bacalhau. Ninguém nunca viu. Você já viu uma cabeça de bacalhau? Mas ela tem. Que tem, mas eu nunca vi. Né? Então, espírito superior, que nunca passou dificuldade, não tem. Velório de anão. Velório de anão, né? Enterro de carteiro, já viu? Foi algum? Não, nunca foi. Bom, gente, nós vamos então encerrar aqui, fazer a nossa oração. Deixa eu só pausar.